qual é a coisa mais importante da sua vida? Qual é a coisa mais valiosa da sua vida? Para algumas pessoas, talvez a coisa mais importante da vida seja a família. Para alguns, talvez seja o trabalho, o emprego, o dinheiro. Todas essas coisas, de fato, são importantes, mas nenhuma delas é a coisa mais importante da vida. Jesus certa vez disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sem dúvida, a coisa mais importante da vida é a nossa salvação. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você. Você tem certeza da sua salvação? Jesus certa vez disse que um homem gastou toda a sua vida ajuntando tesouros na terra. E no último dia da sua vida, Deus vem até aquele homem e diz: louco, amanhã pedirão a sua alma. E o que tens preparado? E para quem será? Se eu perguntar a você, você tem algum problema para resolver? Certamente você vai dizer para mim que sim. Certamente você vai dizer que tem problemas financeiros, problemas familiares. Mas hoje há um problema muito maior para nós resolvermos, que é onde iremos passar a eternidade. Nós não estamos falando de 1 ano, 2 anos, 10 mil anos. Nós estamos falando de uma eternidade. Onde você vai passar a sua eternidade? Em João capítulo 3, Jesus vai dizer para Nicodemos: em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Observe que Jesus não diz: aquele que não frequentar uma igreja não pode ver o reino dos céus. O que Jesus diz é: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Hoje, muitas pessoas têm uma falsa segurança de salvação. Muitas pessoas pensam que são salvas quando na verdade não são salvas. Muitas pessoas pensam que são salvas porque estão na igreja. Não, eu frequento a igreja, todos os domingos eu estou na igreja e por isso eu sou salvo. A Bíblia vai dizer que nem todo aquele que está em Israel é israelita. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Tem pessoas que pensam que são salvas porque possuem dons espirituais. E Jesus vai dizer que naquele dia, muitos dirão: Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós curamos em Teu nome, nós expulsamos demônios em Teu nome. E Jesus responderá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu nunca vos conheci. Existem 3 tipos de pessoas no mundo. Primeiro, os ímpios. Segundo, os salvos. E terceiro, aqueles que pensam que são salvos, mas na verdade não são salvos. Primeiro, os ímpios, aqueles que vivem no pecado deliberadamente, aqueles que bebem iniquidade como água, aqueles que têm prazer em pecar. Esse é o primeiro grupo de pessoas que existe no mundo. Segundo grupo, os salvos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram regenerados pelo Espírito, aqueles que foram transformados, aqueles que vivem para a glória de Deus. E agora o terceiro grupo, aqueles que pensam que são salvos, mas na verdade não são salvos. Aqueles que pensam que são ovelhas, mas na verdade são lobos. Jesus falou que nos últimos dias haveriam muitos lobos vestidos de ovelhas. Jesus certa vez contou uma parábola, a parábola do joio e do trigo. É interessante que, se você notar, o joio é uma planta idêntica ao trigo. Quase não se percebe a diferença entre o joio e o trigo, são idênticos. O joio se parece com trigo, mas o joio não é trigo. O joio se parece com crente, mas não é crente. O joio fala como crente, se veste como crente, anda como crente, mas o joio não é crente. E existe muitos assim no nosso meio, existe muitos assim no nosso tempo. Parece crente, parece salvo, mas na verdade não é salvo. Até fala como crente, até se veste como crente, até anda como crente, mas não é crente, não foi regenerado, não nasceu de novo. Jesus vai dizer para Nicodemos: necessário é nascer de novo. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um doutor da lei, era um mestre da lei, era um fariseu. Nicodemos conhecia as Escrituras, conhecia o Pentateuco. Nicodemos orava todos os dias de pé nas praças públicas. Nicodemos jejuava toda semana.
Olha o que Jesus diz para esse homem que era doutor da lei, mestre da lei, conhecia as escrituras. Jesus chega para esse homem e diz: necessário é nascer de novo. Jesus não está falando isso para um pecador. Jesus não está falando para aquele que vive no pecado. Jesus está falando para alguém que ensina as escrituras, era doutor da lei, orava todos os dias, jejuava toda semana. Jesus olha para esse homem e diz: necessário é nascer de novo. Conhecer as escrituras não é suficiente para você ser salvo. Frequentar uma igreja não é suficiente para você ser salvo. Necessário é nascer de novo. Tem que haver uma transformação interior. Você pode entrar no céu sem dinheiro, você pode entrar no céu sem um carro, você pode entrar no céu sem uma casa, mas você não pode entrar no céu sem um novo nascimento, sem a regeneração. O que significa nascer de novo? O que significa ser regenerado? Veja, a regeneração, o novo nascimento, é uma transformação interna seguida de uma transformação externa. Primeiro tem que haver uma mudança interior e depois uma mudança exterior. Então, primeiro tem que haver uma transformação do coração. Como Ezequiel diz: e tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Tem que haver uma mudança nos desejos, na vontade. Aquilo que antes você amava, agora você odeia. E aquilo que antes você odiava, agora você ama. O pecado que eu amava, agora eu odeio. Isso é regeneração. Isso é novo nascimento. É aquilo que eu amava, agora eu odiar. E aquilo que eu odiava, ir para a igreja, ler Bíblia, orar, jejuar, buscar a Deus, eu odiava, agora eu amo. Mudança do coração, mudança dos desejos, mudança da vontade. Perceba, isso só pode ser operado pelo Espírito Santo. É uma obra sobrenatural. Antes da conversão, você tinha prazer no pecado, você tinha alegria em pecar, você bebia a iniquidade como água. Depois da regeneração, você não consegue mais pecar em paz. Você não consegue pecar e ficar contente. Você não consegue pecar e ficar feliz. Se você peca e consegue ficar tranquilo, ficar em paz e ainda sentir prazer, tem alguma coisa errada. Tem uma frase que diz, né? Desde que eu conheci a Cristo, eu nunca mais pequei em paz. E essa é uma realidade na nossa vida, daqueles que foram regenerados pelo Espírito. Não é que eles nunca mais pecam, pelo contrário, eles continuam pecando. A grande diferença é que agora eles sentem o peso do pecado. Antes era natural pecar, ele amava aquilo, era da natureza dele. Mas agora que ele foi regenerado, transformado, ele não consegue mais pecar e ficar contente. O verdadeiro crente peca, mas ele ama o pecado de forma alguma. Ele vai tropeçar, ele vai cair. Na carta de Tiago diz: todos nós tropeçamos em muitas coisas. O crente tropeça, o crente falha. A diferença é que agora ele sente dor por isso, ele sente tristeza com isso. Isso não traz mais alegria para ele. O pecado que antes ele amava, agora ele odeia. O pecado que era sua alegria, agora é sua tristeza. Talvez os pecados te afligem. Talvez você se pergunte: com certeza eu não sou cristão, com certeza eu não tive um encontro com Deus, eu não nasci de novo, eu não fui transformado, porque alguém que peca como eu peco, com certeza não nasceu de novo. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa: o crente peca, mas o pecado na vida do crente é um acidente e não um estilo de vida. Tem uma frase, né, de Charles Spurgeon que ele vai dizer: nossa fé não é algemas, ser cristão não é escravidão, Cristo não arrasta ninguém pelos cabelos, ele atrai pelo coração. O verdadeiro cristão não se sente obrigado a buscar a Deus, ele tem prazer de buscar a Deus. Ele tem prazer de abrir o santo livro para compreender as palavras de Deus. Ele tem prazer de dobrar seus joelhos e orar a Deus, buscar a face de Deus. Ele tem prazer de ir para a igreja para estar em comunhão com os santos de Deus, com os salvos, com os remidos. Ele tem prazer, não é uma escravidão para ele. Nossa fé não é algemas. Ser cristão não é escravidão. Cristo não arrasta ninguém pelos cabelos. Ele atrai pelo coração. Um pregador do passado certa vez disse: a conversão não é um simples reparo no edifício. A conversão derruba todo o edifício e edifica uma nova estrutura. O que isso quer dizer? Que a conversão afeta todas as áreas da nossa vida. A maneira como enxergamos o mundo, a maneira como nos vestimos, falamos, a maneira como agimos,
todas as áreas da nossa vida são afetadas. A maneira como você interage com seus filhos, a maneira como você interage com seus pais, a maneira como você interage na sala de aula, a maneira como você interage no seu trabalho, tudo é afetado. O seu vocabulário, a maneira que você enxerga Deus, a maneira como você enxerga o pecado, todas as áreas da nossa vida são afetadas. Isso é a regeneração. J.C. Ryle certa vez disse: chegará o dia em que aqueles que não nasceram de novo desejarão nunca ter nascido. Um dia, todos nós estaremos diante do trono do julgamento, mas hoje nós estamos diante do trono da graça. O juízo ainda não foi decretado, ainda há graça disponível para você. A Bíblia vai dizer que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Talvez você diga: mas o que eu devo fazer então? Eu não nasci de novo, eu não sou regenerado. O que eu preciso fazer? Duas coisas: arrependimento e fé. O que é arrependimento? A ideia de arrependimento aqui é o seguinte: eu me arrependo, Senhor, do homem que eu sou. Isso é arrependimento. Não é você falar: Senhor, me perdoa porque ontem eu fiz isso, ou semana passada eu fiz aquilo. O arrependimento tem que ser mais profundo. Você tem que dizer para Deus: Senhor, eu me arrependo do homem que eu sou. Não é que eu fiz algo errado ontem, é que desde o dia que eu nasci eu sou pecador. A minha natureza é inclinada a toda espécie de mal. Senhor, muda meu coração, muda minha natureza, muda as minhas vontades, muda os meus desejos, transforma o meu pensamento, transforma o meu coração, Senhor. Você precisa rogar a Deus. A regeneração não é operada por mim, não é operada por você, não é operada por nada e ninguém. É somente o Espírito Santo que pode realizar. Então você tem que rogar: Senhor, transforma o meu coração, muda o meu interior, muda o meu pensamento, muda os meus desejos, muda a minha vontade, tira esse desejo do pecado, tira essa paixão pelo pecado, tira esse amor pelo mundo. Rogue a Deus, invoque a Deus até que Ele te conceda um novo coração. E segundo, você precisa ter fé. O que é fé? É confiar completamente no seu Salvador. Confiar totalmente em Cristo. É você tirar toda a sua esperança nas suas obras. É você chegar para Deus e falar: Senhor, eu não posso me salvar. Por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, por mais que eu lute, eu não consigo ser perfeito. Eu não consigo cumprir os mandamentos. Eu toda hora estou tropeçando, estou pecando, estou falhando, mas eu lanço toda a minha esperança em Cristo. Isso é fé salvadora. Lançar toda a sua esperança de salvação em Cristo. E se você fizer isso, você será salvo. Lance toda a sua esperança em Cristo e nada mais além de Cristo. Amém?